Bondoso e eterno Pai Celeste, a Ti seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor deste povo, somente para Ti, somente para Ti. Pois só Tu és Deus. Desejamos, nesta brisa suave do Espírito Santo, que a bênção da palavra nos alcance. Esta palavra só irá nos beneficiar se ela for vivificada. Nós não queremos apenas informações bíblicas enchendo o nosso intelecto. Nós queremos a vida da semente palavra enchendo a alma de cada um. Crianças sejam abençoadas, anciãos, homens e mulheres, jovens, que ninguém fique de fora nesta preciosa e poderosa unção do Teu Espírito. Até mesmo as enfermidades desapareçam, até mesmo as dores do corpo desapareçam, até mesmo os problemas se desvaneçam. Que o Senhor responda a orações. Responde, Senhor. Responde, que esta palavra nesta noite seja uma resposta de oração. Uma resposta de oração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Quero aproveitar que estão em pé para ler em Isaías capítulo 37. Nossa saudação também é extensiva aos irmãos que nos acompanham pela internet. Que a bênção te alcance aí no teu lar. Isaías 37, versículos 14 e 15. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: até aí, podem sentar. Você está procurando uma resposta de Deus para algum problema específico? Você precisa de uma resposta? Oxalá esta palavra seja essa resposta que você procura. Esta escritura que acabamos de ler refere-se à ocasião em que Senaqueribe, rei da Assíria, foi ter com Ezequias
o rei de Judá. E ele enviou cartas a Ezequias. E este será o título da minha mensagem nesta noite: Cartas do Inimigo. Espero que te ajude. Quando Senaqueribe enviou através de seus mensageiros cartas para Ezequias, acabamos de ler o que Ezequias fez. Ele pegou aquelas cartas que o inimigo tinha enviado, leu-as e depois foi ao templo do Senhor e estendeu as cartas perante o Senhor e fez uma oração. Todos nós, como Ezequias, tivemos a experiência de receber cartas do inimigo. Claro que não cartas físicas, né, através de um papel, mas cartas mentais, que algumas vezes conseguiram abalar as nossas emoções, o nosso emocional. E quando surge na mente uma batalha, porque é ali onde se trava a maior batalha jamais pelejada, você não pode usar no terreno da mente, no terreno espiritual, armas carnais, que elas não funcionam ali. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é a nível físico. Paulo disse: embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Então, para vencer batalhas mentais, batalhas espirituais, você precisa de armas espirituais. E a Bíblia mostra uma série de armas espirituais que podem ser usadas nessas batalhas. Você sabe que não é a pessoa, é um espírito por trás. Há uma influência, às vezes, demoníaca. E nossa luta não é contra pessoas, contra carne nem sangue. Mateus 5, por exemplo, mostra algumas armas. O amor sendo uma delas, onde diz: amai os vossos inimigos. O amor é uma arma espiritual. O abençoar, o bendizer, é também uma arma espiritual. Quando alguém te amaldiçoou, amaldiçoa. O que seria uma arma carnal? Amaldiçoar. Quando alguém te prejudica, o que seria uma arma carnal? Vingar-se. Mas o que seria uma arma espiritual? Abençoar quem te amaldiçoa. Ou perdoar quem te prejudica. O perdão também é uma arma espiritual. Também diz ali: fazei bem aos que vos odeiam. É também uma arma espiritual. A oração é outra arma espiritual. Orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam. Então, o próprio Jesus, a Bíblia nos mostra uma série de armas espirituais que nos permitem vencer de maneira poderosa batalhas no reino espiritual. Não há uma pessoa aqui que não tenha recebido cartas do inimigo, aqui na mente. Cartas que vêm para abalar o seu emocional. Cartas que vêm para te encher de ansiedade. Cartas que vêm para te agitar,
te deixar nervoso, te desequilibrar. Que a intenção das cartas de Senaqueribe era justamente isso, desequilibrar, enfraquecer a fé de Ezequias. E veja só, você precisa discernir a chegada dessas cartas. Em São Lucas capítulo 5, nós encontramos uma história muito conhecida por todos nós, quando Pedro, diante de uma necessidade, foi para o mar pescar. E ele trabalhou a noite toda, diz a Bíblia, mas não teve sucesso. Apesar da experiência, não teve sucesso. A experiência, algumas vezes, não é o que irá garantir o teu sucesso. Você pode ter experiência, mas nem sempre isso será garantia de sucesso. Ele era um pescador com muita experiência. Seu currículo, nesse sentido profissional, era impressionante, muita experiência. Mas o currículo não foi suficiente. Será que Deus já está falando contigo? O currículo bom não é suficiente. A experiência ainda não é suficiente. Você precisa de algo mais. E ele, como era um pescador comercial, dependia de apanhar aqueles peixes para vendê-los e sustentar a sua família. Ele vivia disso. Mas ele trabalhou a noite toda e não apanhou nada, nem sequer um pequeno peixe. O amanhecer estava chegando e ele, completamente derrotado, foi para a margem, onde estava Jesus pregando. Eu acredito que quando ele chegou na margem, ele recebeu uma carta do inimigo, aqui na mente. E agora, o que você vai fazer? São cartas que o inimigo envia como setas à tua mente. Cartas que dizem: está vendo? Você não é nada. Está vendo? Na hora que você mais precisa, Deus te abandona. Você é um fracasso. Você é um inútil. São cartas do inimigo, que chegam pelo correio das circunstâncias na tua mente e mexem com o teu emocional. Querem te levar à depressão, à tristeza profunda, ao medo. E aquilo parece como que abelhas em volta da tua cabeça. Você quase não consegue pensar direito quando essas cartas entram na tua mente. Mas então, na praia, estava alguém que conhece tudo acerca do homem. Um Jesus completo. Você crê em um Jesus completo? Um Jesus completo, eu me refiro, não é um Jesus somente para a alma, porque às vezes a minha alma está bem, mas o meu barco está vazio. A minha alma está bem, mas a minha geladeira está vazia. Eu preciso de um Jesus que me ajude a encher o barco com peixes. Um Jesus que me ajude a providenciar o que preciso para a minha família.
Então eu preciso de um Jesus completo. Um Jesus que não seja só para a parte espiritual. E às vezes as pessoas pensam que Jesus é só para a alma. Jesus é completo. Ele satisfaz qualquer necessidade do homem. Porque quando o homem caiu, 7 brechas se abriram. Por isso Deus tem 7 nomes compostos de redenção. Amém. Quando o homem caiu, surgiu o quê? O pecado. Então ele é Jeová Sidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Quando a queda aconteceu, abriu-se uma brecha. Apareceu o quê? A pobreza, a escassez, o barco vazio, a falta das coisas, a miséria, a escassez. Então ele vem e se revela como Jeová Jireh, o provedor. Com a queda veio a doença. Então ele vem como Jeová Rafá, o teu curador. Com a queda veio o quê? Agitações de espírito, ansiedade, preocupações pelo amanhã. Então ele vem e se revela como Jeová Shalom, a nossa paz. Aleluia. E assim sucessivamente, 7 nomes de redenção. E ali havia um homem que tinha problemas financeiros. Ali havia um homem que tinha o barco vazio. Ali havia um homem desesperado, que acabava de receber uma carta do inimigo, dizendo: e agora? O que você vai fazer? Então Jesus olhou para aquele barco vazio. Jesus olhou para aquela geladeira vazia. Jesus olhou para aquela condição de desemprego. Jesus olhou para aquela situação de emergência. Jesus olhou para aquela situação de desespero e disse: vamos voltar para o mar profundo, para o meio do mar. Só que desta vez, me leva com você. Porque Jesus faz toda a diferença no barco da vida. O fracassado com Jesus se torna vitorioso. O fracassado com Jesus se torna um homem de sucesso. Quando o currículo falha, Jesus não falha. Quando a experiência falha, o eterno não falha. Aí ele disse assim: mas Senhor, olha, nas melhores horas eu tentei e não deu certo. Não tem hora para Deus. Deus é dono de tudo. É todo poderoso. Ele disse: não tem peixe por aqui. Será que nós temos que mudar de mar? Porque não tem peixe por aqui. Aí Jesus disse: não, é aqui mesmo. Aleluia. Aleluia. Mas não tem peixe. Aí o irmão Brana diz assim: mas Deus pode pôr peixe onde não há peixe. Deus pode pôr saúde onde não há saúde. Deus pode pôr dinheiro onde não há dinheiro. Deus pode te dar um emprego na maior crise da história. Você diz: mas não tem peixe. É tudo uma crise só. Há desemprego, não tem emprego, não tem peixe, não tem isto, não tem aquilo.
Mas Deus pode. Deus pode. Ah, mas eu vou ter que mudar de mar? Vou ter que mudar de cidade? Porque aqui não tem emprego? Será que eu vou ter que mudar de ministério? Será que eu vou ter que mudar de cidade? Será que eu vou ter que... Não, não precisa. É só convidar Jesus para entrar no barco. Não tem nada a ver com geografia, tem a ver com Jesus no barco. Aleluia! Deus sendo a fonte. Às vezes você confunde os meios com a fonte. Você acha que o teu emprego é a fonte. Não, teu emprego é apenas um dos milhões e milhões de meios que Deus pode usar para te abençoar. Mas do Senhor é a terra e sua plenitude. Tudo é dele. E Ele pode usar milhões e milhões de formas e meios para te abençoar. O problema não está na cidade, não está no mar. Ele ainda é um operador de milagres. Você crê nisso? Olha, Deus tirou quase 3 milhões de pessoas do Egito. Levou-as para onde? Uma capital. Você está querendo ir para uma capital porque lá tem mais recursos, isto e aquilo. Ele os levou para o deserto, onde não havia farmácia, não havia açougue, não havia supermercados, não havia nada, só areias quentes. Mas faltou alguma coisa? Quase 3 milhões. 10 vezes, não? A população de Chapecó. 10 vezes. Aí você acha que não pode sustentar a tua família de 5 pessoas? 3 milhões! 3 milhões! 3 milhões! Nunca faltou pão. Todos os dias tinha pão. Não faltou carne. Não faltou água. Até as vestes. Deus estava com seu poder nas vestes. Duravam. As pernas não inchavam, diz a Bíblia. As roupas não envelheciam, o poder de Deus nos tecidos. Não havia recursos humanos. A noiva está chegando a esse ponto onde não poderá lançar mão aos recursos humanos. Porque a terceira puxada é isso. Eu não tenho como recorrer ao humano, aos recursos humanos, então de alguma forma terei que me alimentar com esquilos trazidos do nada. Não tenho, estou sozinho no mato, preciso de comida. Então diga, onde aparecerá o esquilo? E apareceu, e ele atirou, e o esquilo caiu. E ele diz, não era uma visão? Visões não sangram. Ele falou, visões não sangram, era um esquilo de carne. Não era uma imaginação, não era uma visão. Era um esquilo de verdade. Ele comprou aonde aquela carne? Em qual açougue? Em qual mercado? Não.
É a hora de não poder se apoiar mais em recursos humanos, mas na fé perfeita, em um Deus perfeito. Não havia recursos humanos, era areia quente. Às vezes aparecia um oásis com algumas palmeiras, algum refrigério. E nunca faltou nada, porque você acha que vai faltar para a tua família. Essas são cartas do inimigo que ele joga na tua mente, para dizer que vai faltar. São cartas do inimigo, cartas que ele lança na tua mente, que abalam as tuas emoções, que te deixam para baixo. Cartas que querem fazer você duvidar da grandeza do teu Deus. Mas o que você vai fazer com essas cartas? Você vai ler e se deprimir? Você vai ler e acreditar nelas? Você vai assinar embaixo e dizer sim, eu as recebo? Ou você vai levá-las à presença de Deus? Esse problema que atormenta a tua mente, você vai levar essas cartas mentais e dizer, como Ezequias fez lá no templo. Levar em oração, estender a carta, estender o problema diante de Deus. Senhor, olha aqui, o inimigo diz isto, isto e isto. Não vai faltar nada para você. Mesmo que você estivesse num deserto, não vai faltar. Vamos para outro mar? Eu tenho que mudar de emprego, de cidade, Não precisa. É no mesmo mar, no mesmo lugarzinho onde o diabo te envergonhou, ali eu vou te dar uma vitória espetacular. Na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo mar, onde você foi humilhado, ali Deus vai te dar uma vitória esmagadora, uma pesca milagrosa. Por que que tem que ser no mesmo mar? Por que que tem que ser no mesmo lugar? Porque Deus não quer que seus filhos deixem um rastro de fracasso. Aí eu tive que sair daquele mar envergonhado. Não consegui. Não quer. Deus não quer isso. Deus quer que você olhe para trás e diga assim, o que tem aqui atrás? Matei urso, matei leão. E agora tem um Golias e eu vou matar também. Você será, disse Davi, você será como o urso e o leão. Não confio em mim mesmo. Ele disse, não confio em mim mesmo. O Deus que me livrou. Ele não deu glória para si. Não foi a minha habilidade, minha experiência, que eu treinava muito com a funda, tentando acertar as coisas. Não, não. O Deus que me livrou. O Deus que me livrou das garras do urso e do leão. Ele me livrará deste gigante. E Jesus falou assim, no mesmo lugarzinho, é aqui, esse é o lugar do teu fracasso? É. Esse é o lugar onde você tentou e nada conseguiu? É. Leva Jesus para esse lugar do fracasso. Leva Jesus para esse lugar da tua fraqueza. Onde você é derrotado vez após vez após vez. E parece sem chance. Leva Jesus para essa fraqueza e diz, Senhor, vença por mim. Vença em mim, seja forte em mim. Jesus falou para Marta e Maria, onde o puseste? Leva-me para o lugar onde a morte vos humilhou,
vos envergonhou, vos derrotou, onde o pusestes? Leva-me para o lugar do fracasso, que eu tenho para ti uma ressurreição, uma vitória para ti. E quando ele lançou as redes no mesmo lugar, você vê que não é geográfico. O sucesso não é geográfico. Eu não digo que não haja uma certa medida de... né? Lógico, você não vai pegar e vender picolés lá no Alasca. Eu não digo que a questão geográfica deva ser descartada totalmente, mas para nós que somos crentes em Deus, até no deserto você prospera. Não é geográfico, é espiritual. A bênção de Abraão está sobre a tua cabeça. A Bíblia diz, a bênção de Abraão estava sobre a cabeça de José. A bênção não é um lugar geográfico, está sobre a tua cabeça. Para onde você vai, a bênção vai com você. Então você, não, eu tenho que ser rápido para pegar a melhor parte. Não precisa, a bênção de Abraão está sobre você. Você pode dizer para o teu sócio assim, escolha Ló primeiro, escolha você primeiro, não tem problema não. Se eu fico por último, não tem problema não. Não tem problema. Quer escolher você primeiro, Ló? Escolhe. Cadê os filhos de Abraão, que não se abalam porque o outro escolhe primeiro? Se você fica para depois, não tem problema. Se Ló pegou a melhor parte, que problema há nisso? Se você ficou com a pior parte, que problema há nisso? A bênção de Abraão está sobre a tua cabeça, e tudo que tocares abençoado será. Qual é o problema em Ló escolher primeiro? Ló não tem o que você tem. Ló não tem o que você tem. Ló é um coitado intelectual, homem natural, homem que escolhe pelos sentidos, homem que escolhe pela razão, pelas campinas do Jordão. Parecia o Éden. Olha, Ló parece mais esperto. Abraão tranquilo. Fica tranquilo. Você é filho de Abraão, filha de Abraão, fica tranquilo. Ló não tem o que você tem. Ló nunca vai ter o que você tem. Deixa Ló escolher primeiro. Tenha fé. Faça como teu pai Abraão, deixa ele escolher primeiro. Ah, mas eu vou sair no prejuízo. Não vai não. Não vai não. Abraão ficou no prejuízo? Não. Pelo contrário, olha o que o profeta diz. Lá naquele lugar, onde Ló escolheu pelos sentidos, pela ambição, pela ganância, ele só teve problemas. E lá naquele outro lugarzinho que ficou para Abraão, diz, passou por lá alguém, um Elohim, que nunca passou lá nas campinas verdes da escolha de Ló. Aí você diz, levei prejuízo. Não, Elohim vai visitar a tua tenda. Deus se manifesta mais poderosamente na tua casa. Nunca você vai levar prejuízo com essa fé de Abraão no coração. Diz, é o lugarzinho, este é o lugarzinho. Esta é a fraqueza que te derruba sempre? É. Este é o lugar onde você lançou a sua rede várias vezes e não conseguiu nada? É. Então lança de novo.
Só que agora o ponto de partida não é você, sou eu. Eu que estou dizendo. Sobre a tua palavra, então. Sim, você pode pegar esta palavra de Deus que está sendo pregada nesta noite e dizer: eu vou agir sobre essa palavra. Eu acredito que está sendo pregada a palavra para mim. E sobre esta palavra eu vou tomar uma decisão. Eu vou lançar a rede sobre esta palavra. Eu vou agir em base a esta pregação. Se você crê que é Deus falando ao teu coração, se você crê que isto é resposta de oração sobre esta palavra, e quando ele agiu na inspiração da palavra de Jesus, o fracasso se tornou sucesso, a derrota se tornou um êxito extraordinário. E um milagre aconteceu. Por que você não espera um milagre ao invés de ficar com a cabeça dando voltas e perdendo sono e ansioso e isto e aquilo? Por que você não põe esse coração para funcionar e acreditar em uma virada, em um milagre? Um milagre mesmo no deserto, um milagre mesmo em um mar vazio. Por que você não crê em milagres? Por que você não está esperando um milagre? Você sabe o que é o sobrenatural? O sobrenatural é o natural acelerado. Quando nós entramos no sobrenatural, existe ali uma velocidade, uma aceleração. Veja, uma noite toda, o que Pedro não conseguiu em uma virada de noite, em minutos, ele conseguiu. Aceleração. Quanto nós precisamos para obter um vinho de boa qualidade? 15 anos, 20 anos. Esse é o natural. Esse é o natural. Um vinho bom. Esse é o natural. A menos que o sobrenatural entre em cena numa festa em Caná da Galileia, e o que demoraria 15, 20 anos no natural, em minutos. Em minutos acontece. Isso é aceleração, isso é o sobrenatural, é o natural acelerado. O que demoraria anos acontece em minutos. Oh, minha empresa, Senhor, minha empresa, muitos anos trabalhando duro, isto e aquilo. Convida o sobrenatural para a tua empresa, para dar uma acelerada na solução. E aquilo que você não conseguiu em anos de trabalho duro, você consegue em meses. Eleva-te. Vá para o sobrenatural, irmão. Vá para o sobrenatural. Não fica no natural. Vá para o sobrenatural. E uma... Como é que era aquela... A vara de Arão? Amendoeira. Quanto leva uma amendoeira para crescer, para dar flores e frutos? Quanto tempo? Mas quando uma vara de amendoeira passa a noite no lugar da presença, no lugar santíssimo, em uma virada de noite, ela dá flores, dá frutos. Isso é milagre. Isso é sobrenatural.
Aí você diz assim, eu preciso de quê? Eu tenho 10, 15, 20 anos para pagar esta casa. É, naturalmente falando. Mas se o sobrenatural entra em cena, em meses, em 6 meses você paga essa casa. Ah, este carro eu parcelei em 5 anos. Olha o tamanho do carnê. 5 anos. É, naturalmente falando. Mas que tal você entrar na dimensão do sobrenatural? Que tal você mudar a sua mente e dizer, Senhor, eu quero pagar esse carro de maneira sobrenatural. Não quero demorar 5 anos, não. Eu quero demorar meses. Estou falando para uma igreja espiritual. Estou falando para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Estou falando para um povo que ainda crê em milagres. Você acredita em milagres? Você crê que Deus pode pagar esse carro em meses e não em muitos anos? E essa casa? E a provisão do dinheiro que você precisa? E o emprego que você precisa? Oh, pastor, eu já joguei tanto currículo para cá e para lá. Bom, convida o sobrenatural para o barquinho, para sair junto com você. Aquilo que não aconteceu em meses, acontece num dia. Aleluia. 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 Qual é o meu convite a você nesta noite? Entre no sobrenatural. Chama o sobrenatural para a tua casa. Chama o sobrenatural para as tuas finanças. Chame o sobrenatural para o teu corpo adoentado. Chama o sobrenatural para a tua empresa. Deus não está morto, igreja! Deus está vivo! Este não é o Deus dos budistas, dos maometanos, não é um Deus muçulmano, é o Deus do Evangelho, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Teu Deus não está morto. Teu Deus ainda pode fazer um milagre poderoso para você. Oh, Deus! Você acha que Deus não está vendo que teu barco está vazio? Quando você abriu a geladeira e ela estava tão vazia, quando você verificou a sua conta bancária e ela estava tão vazia, e você disse, Senhor, o que faço? Você acha que Ele não estava ouvindo essa oração de desespero? Ele vai encher o barco, Ele vai encher a geladeira, Ele vai encher. Não te faltará nada. Não te faltará nada. Mas convida o sobrenatural. Você tem andado muito na cabeça. Ande no espírito. Muita ansiedade, muita preocupação. Exercita a fé. Creia em milagres.
Creia em milagres. E quando esse mesmo Pedro lá na frente negou a Jesus 3 vezes, como ele recebeu uma carta do inimigo naquela noite sombria. Quando o galo cantou, a carta do inimigo, a carta do diabo chegou-lhe à porta da mente, dizendo: olha só, que classe de obreiro é você, que nega seu próprio mestre. Como aquilo deve ter abalado as emoções daquele homem. Cartas cruéis. O diabo tem enviado cartas cruéis à tua mente, eu sei. Cartas para esmagar o teu emocional, cartas para te deprimir, cartas para te derrubar, cartas diabólicas para te tirar da igreja, cartas miseráveis, para que você saia deste caminho. Pega essas cartas e coloca na presença de Deus, como fez Ezequias. Diga para ele: ó Deus, olha, o diabo está judiando da minha mente, das minhas emoções. Senhor, me ajuda, olha estas cartas mentais. Eu acredito que aquele obreiro, depois daquela queda, de falhar tão miseravelmente com o Senhor, ele ficou arrasado. As cartas diziam na sua mente: você é um inútil. Quantas chances Jesus te deu e você fez isso. Você não merece ser um obreiro na igreja. Você não merece ser um evangelista. Você não merece ser um apóstolo. Você não merece nada. Que vergonha, obreiro. Eu creio que ele ficou desnorteado, arrasado, destruído. Aquela carta chegou-lhe à mente para destruí-lo, para que ele abandonasse o ministério que Deus lhe tinha dado. Sim, existem essas cartas também, para te tirar do ministério que Deus te deu. Elas existem, e elas sabem como apontar as tuas falhas e os teus fracassos. E o homem estava destruído. Mas então, naquela manhã da ressurreição, em Marcos 16, ali há uma palavra tremenda, diz assim, que os anjos falaram para as mulheres: ide e dizei aos discípulos do Senhor e a Pedro. Aleluia! Uau! Aleluia! Pedro era discípulo. Incluiria Pedro a expressão ide e dizei a seus discípulos, incluiria Pedro, mas Pedro foi destacado. O céu destacou o seu nome e disse: ide e dizei aos discípulos do Senhor e a Pedro. Você imagina o choque quando aquelas mulheres disseram: e o teu nome, Pedro, foi mencionado de uma maneira destacada. Ele pensou assim: eu pensei que Deus até tinha se esquecido de mim, depois dessa furada que eu dei. Deus não se esquece, não. Ele sabe que seus obreiros, seus pastores, seus ministros, seus pregadores, seus evangelistas, seus apóstolos, são vasos de barro, fracos. Mas o tesouro está em vasos de barro. Ele sabe que os músicos têm os seus defeitos, mas ele não abandona.
Nunca Deus te abandonou. Você, mas eu já tive a sensação. É outra coisa. Impressões sensoriais é uma coisa. Agora, te abandonar de verdade, isso nunca aconteceu. Que te parece, que deu a impressão que Deus tinha te abandonado, isso é uma coisa. Mas Ele nunca te abandonou. Quem foi realmente abandonado foi Jesus lá na cruz. Aquele filho sim, você não, nunca será abandonado. Aquele filho sim, quando ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Aquilo sim foi abandono real. Ali sim. Mas você não. E sabe por que ele foi abandonado? Ele era o teu substituto. Ele foi abandonado para que você hoje não fosse abandonado. Para que ele pudesse dizer, eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E dizei a Pedro, o céu destaca teu nome, você que falhou, você que errou, você que falhou miseravelmente, e nesta noite você está para baixo, você está arrasado. Você nesta semana recebeu uma carta do inimigo, para que você deixasse o caminho do Senhor, para que você deixasse a palavra do Deus vivo, para que você deixasse a mensagem desta era, para que você voltasse para o mundo. Sim, o Espírito Santo conhece a escrita de Satanás, essa carta imunda, essa carta do diabo que chegou na tua mente e te sacudiu e te abalou, e você ficou todo agitado. Mas o céu destaca teu nome nesta noite. Ide dizei a Maria, ide dizei ao José, ide dizei a Isabel, ide dizei a fulano e a fulano, não me esqueci de você. Rasgue essa carta do diabo. Rasga essa carta. Pega essa carta que o diabo fez chegar na tua mente. Rasga ela. Rasga em 1000 pedaços. Essa carta não é de Deus. Essa carta é do diabo. Mas você fica lendo a cartinha. Você perde o sono lendo a cartinha. Por que você perde o sono lendo a cartinha? A carta que diz, não tem mais solução. A tua saúde não vai melhorar nunca por causa do que o médico disse. A tua dívida está cada vez mais alta. E você perde o sono lendo a cartinha. Essa carta é do diabo, é do Senaqueribe, é do rei da Síria, é do inimigo. Não perca o sono para ler cartas do inimigo. Ai, me dá um valeriane aí, que esta cartinha aqui me abalou. Preciso me acalmar. Me dá um ansiolítico. Rasga essa carta. Rasga hoje. Não saia com essa carta na mente. Você veio para o culto com essa carta na mente, no coração, pesando. Ela fez pesar o teu coração. Mas você não vai sair dessa reunião com essa carta na alma. Rasga essa carta e diga,
Eu sei que meu Deus vai me dar um milagre. A Bíblia diz assim: e Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro, irmão delas. E este irmão amado por Jesus, Lázaro, adoeceu. E quando o chazinho da vizinha não resolveu, médicos não resolveram, e chazinho disso e daquilo, nada resolvia. Que situação, hein? Aí Marta apelou, mandou um mensageiro, e olha o que ela disse na carta: Senhor, aquele que amas adoeceu. As pessoas pensam que porque Deus as ama, elas não vão adoecer, não vão ter problemas, nunca. E o que isso tem a ver? Só que o diabo, quando acontecem essas coisas, manda uma cartinha para a tua mente e diz assim: está vendo como Deus não te ama? Olha o que Ele permitiu. Isso não quer dizer que Deus não te ama, não. Tem nada a ver. O irmão Branham diz: a prova do seu amor é porque Ele nos escolheu. O seu amor é amor eletivo. Sabe qual é a maior demonstração de amor que Deus teve para com você? Ele te escolheu entre bilhões. Amor eletivo. Te escolheu entre bilhões. Você quer mais? Ele te escolheu. Aí, diz a Bíblia que Jesus ficou mais 2 dias. Mais 2 dias. Deixa eu ver a hora aqui. Mais 2 dias no lugar onde ele estava. Ai, aí sim que o correio do inferno enviou tanta carta para essas moças. Essas 2 moças, essa Marta e essa Maria. E dizer assim: está vendo? O pastor, cadê o pastor? Na hora que vocês mais precisam, cadê o homem? Cartinhas. E elas diziam: não, ele vai vir, ele vai vir. E o Lázaro só piorando, só piorando. Aí ele vai vir. E a situação só piorando, só piorando. Aí passou, aí o Lázaro morreu. Aí sim que o inferno mandou cartas para a mente daquelas 2 mulheres. Está vendo? Está vendo? E vocês saíram da velha denominação para seguirem esse ministério desse homem. E cadê o homem na hora que vocês mais precisam? Tem essas cartinhas também. Acusando o pastor, não tem? Tem? Tem. Todo ministério tem. E sabe o que aconteceu? Eu vou falar uma coisa aqui. Essa cabecinha aqui, essa cabecinha que você tem aí, é uma máquina de fabricação de significados. Aqui, uma máquina, é uma fábrica de significados. Se Lázaro adoeceu e morreu, isso significa que Deus não me ama. Se aconteceu isto e aquilo, isso significa que Deus está zangado comigo. Se Jó perdeu a cabecinha dos 3 amigos, a fábrica de significados dos três amigos,
Se o Jó perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo que tinha, seu ouro, seu dinheiro, sua prata, tudo. Isso significa, olha a fábrica, uma máquina de fabricação de significados. Isso significa que ele deve ter alguma coisa, um pecado oculto. E nada a ver com aquilo. Você precisa da mente de Cristo para conhecer o significado certo das circunstâncias pelas quais você atravessa. Jesus falou assim: se soubesses o que significa. Lembra dessa escritura? Se soubesses o que significa. Às vezes você acha que essa situação, essa perda, ou isso que te aconteceu, significa que... E não tem nada a ver. Se você soubesse o que significa realmente, você não murmuraria como você murmurou. Porque a mão de Deus está sobre você. Deus não perdeu o controle de nada na tua vida, não tem nada fora de ordem na tua vida. É um Deus amoroso que te guarda de maneira perfeita. Aí José, sabe qual é o problema? Você tem um quebra-cabeças. Se soubesses o que significa esse quebra-cabeças, a totalidade do plano de Deus para a tua vida, mas você isola a circunstância e a tua máquina de fabricação de significados começa a bzzz, significa que... Então José é vendido, José é jogado numa cisterna, depois ele é vendido como escravo e a maquininha, bzzz, isso significa que Deus me abandonou. Lá o Potifar o comprou, aí houve problemas com a mulher de Potifar, foi parar na cadeia, a maquininha, bzzz, isso significa que Deus não está comigo. Nada a ver. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Ele foi jogado numa cisterna, depois foi tirado. Ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos, Deus lhe deu sonhos. Aí ele foi vendido para os... Não, daquela caravana que passou ali. Ismaelitas, isso mesmo, os ismaelitas. Os ismaelitas, agora, isola essa peça do quebra-cabeças, essa parte onde ele foi jogado na cisterna, tirado e depois vendido. Isola isso. Trágico, né? A maquininha diz, que coisa trágica. Mas a mente de Cristo é outra máquina de significados, mas de significados certos. A mente de Cristo estava assim. José foi vendido para os ismaelitas e os ismaelitas estão levando José para o lugar onde seus sonhos irão se cumprir. Agora, se você isola aquela situação, parece trágico, parece horrível. Oh, esse acidente que aconteceu, esta falência, o que seja. Parece trágico, mas ela é apenas uma peça de um grande quebra-cabeças do plano de Deus para a tua vida. Se ele não fosse vendido para os ismaelitas, ele nunca chegaria no Egito. Se nunca chegasse no Egito, ali ele foi comprado por Potifar, um oficial do rei. Se ele não fosse comprado por Potifar, ele nunca iria para a prisão onde ele foi, porque existia a prisão comum e existia a prisão para aqueles que de alguma forma estavam envolvidos com funcionários do reino. Ele foi
comprado por um funcionário do governo, para então ir naquela certa e específica prisão. Aonde tem coisa fora de ordem até agora? Nada. E estava ali naquela prisão específica, e para lá também foram o copeiro e o padeiro, também oficiais do rei. E ele interpretou os sonhos, e por meio deles, depois, ele estava na frente de Faraó, ou por meio de um deles, né? Estava na frente de Faraó, para interpretar o sonho de Faraó, e ser colocado à destra de Faraó. Aonde tem coisa fora de lugar? Não tem, na tua vida também não tem. É um Deus perfeito, é um controle absoluto. Nenhum pardalzinho cai por terra, se não for da sua vontade. Ele cuida de pardais, de lírios do campo. Ele não se esqueceu de você. Mas olha como a mente trabalha. Já vamos finalizar aqui. Vamos finalizar aqui. Você tem que aprender uma coisa: a duvidar. A dúvida pode libertar a tua mente nesta noite. Você diz, não seria a fé? Duvide primeiro, porque você está muito entulhado. Sabe como diz, algo assim como diz aqui, em Jeremias 1. Olha só, diz assim, versículo 10. Ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, presta atenção, arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também para edificares e para plantares. São 6 coisas, mas 4 são de um aspecto negativo. Você tem que se livrar, arruinar muita coisa que está aí na tua vida, que não é edificante, que está minando a tua fé, que está te enchendo de ansiedade e de medo. Você tem que arruinar isso, você tem que destruir isso, você tem que derrubar isso, você tem que arrancar isso, e então o solo estará bom para plantar e edificar. Aí a fé vai fluir. A fé não pode fluir com todo esse monte de joio acumulado, com esses escombros. O sol não está brilhando por causa dessas nuvens carregadas. Por quê? Como que teu céu se encheu de nuvens carregadas? Por causa das cartinhas. Você lê muito, você perde o sono para ler essas cartinhas do inimigo, e aí a nuvem da ansiedade cobre o sol da justiça na tua vida, a nuvem da preocupação, a nuvem. Daqui a pouco você tem uma vida nublada, o sol está por ali, Cristo está por ali, mas não brilha na intensidade que deveria por causa das nuvens. E como essa nuvem veio, como foi gerada? Cartinhas. Você fica lendo, dando atenção, dando tempo e atenção e colocando a mente nisso que o diabo diz. Está entendendo? Então, olha só. O profeta diz, se você não pode evitar de duvidar, então duvide de suas dúvidas. Então, quando o diabo diz isto e aquilo, duvide disso. Duvide. Quando o diabo envia uma carta para a tua mente, para agitar tuas emoções, duvide dessa carta. Essa dúvida pode libertar a tua mente, pode libertar o teu coração. Porque o médico te deu um diagnóstico. Aí quando o médico leu o diagnóstico para você, o diabo, ali no consultório mesmo, já mandou uma cartinha.
Ei, você vai ter que tomar remédio pelo resto da vida. Ai, a sua diabetes, não sei o quê. Ai, esse problema de coluna. Ó a cartinha. Aí você, sabe o que você faz? Duvide disso. Seja liberto pela dúvida, duvidando desses pensamentos do diabo e crendo no que diz a palavra de Deus. Duvide dessas cartas demoníacas e acredite nesta carta dos céus, que é a Bíblia Sagrada. Todo Israel cria numa coisa, da qual Davi duvidou. Todo Israel acreditava que aquele gigante era invencível. Ninguém pode com esse câncer. Ninguém pode com essa diabetes. Ninguém pode com esse espírito que está ali em casa. Ninguém pode com isto e com aquilo. E todo mundo acreditava em algo que Davi nunca acreditou. Ele duvidou. Sabe o quê? Davi duvidou da invencibilidade do gigante. Ah, mas é que há 12 anos eu tenho esta doença. E daí? É que já são 7 anos que eu tomo esses remédios. E daí? Duvide da invencibilidade dessa doença. Você diz assim, mas o médico, pastor, eu consultei um especialista, e o meu médico é muito bom, e ele sabe o que diz, e Deus não. Quando Deus diz assim, e pelas minhas pisaduras, minha filha, você foi curada, ele não sabe o que diz. É hora de rasgar essas cartas do diabo. Você não pode sair com essas cartas demoníacas na sua alma nesta noite. Elas precisam ser rasgadas, elas precisam ser pisoteadas. Porque você está perdendo a saúde por causa delas. Você está emocionalmente abalada. Você está cheio de remédios, porque não para de ler essas cartas que o inferno enviou para você. Mas você não vai sair deste lugar com essa cartinha no bolso. Não, 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 não. Não, não, não. Você está para baixo, irmão. Que isso? Que isso? Olha, graças a Deus pelos remédios, graças a Deus pelos psicólogos, apesar que a maioria não resolve nada. Mas você tem o Espírito Santo e vai consultar um psicólogo que não tem Deus. O que esse homem pode te ajudar em quê? Quando o Todo-Poderoso está em você. Quando o Espírito Santo está em você. Quando o Todo-Poderoso está em você. Eu estou te julgando porque você está indo em psicólogos? Não, não estou te julgando. Mas sim vou te dizer, você não está obtendo o melhor de Deus. Isso sim eu vou te dizer. Eu te condeno porque você toma remédios para dormir, para acordar, remédios para isso, para aquilo. Não, não te condeno. Mas você poderia obter algo melhor. Eu não julgo, não te condeno, de verdade, não te condeno. Mas às vezes tenho pena ao ver crentes que carregam uma verdadeira farmácia, são uma verdadeira farmácia ambulante. Será que você não percebe que tem alguma coisa errada?
Eu sei que vai chegando a idade e o desgaste natural acontece, como dizia um irmão lá em Brasília: pastor, se chegou nos 50 ou passou dos 50 e não dói nada, é porque está morto. Claro, eu sei disso, mas eu sei também que nós podemos ter uma saúde poderosa através de um poder, de um sobrenatural, em nossos corpos, em nossos ossos, em nossas células, em nossa mente. Duvide da invencibilidade do inimigo. Você está com medo, porque é um gigante. Duvide, irmão, duvide da invencibilidade desse gigante. Os espias disseram: parecemos gafanhotos perto deles. Aí o Josué e Caleb disse assim: mas eles parecem gafanhotos perto do nosso Deus. Quantos aqui nesta noite querem rasgar essas cartas do diabo? Ah, essas cartas que têm tirado o teu sono. Essas cartas que te fazem, que te enchem de insônia. Essas cartas que te levaram ao médico. Teu emocional está tão abalado. Que tal mudar de envelope? Que tal ler outro tipo de carta? Que tal ler outro tipo de carta? As cartas de Paulo, que tal? As cartas de Pedro, as cartas. Que tal ler cartas do céu? Cartas que te enchem de esperança. Cartas que te enchem de fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir essas cartas do céu. Duvide disso. Não é um apelo à imprudência, mas é um apelo à fé. Não saia deste lugar com essa cartinha no bolso. Rasgue. Este é um bom lugar para você rasgar essa carta. Rasgue, mas rasgue em 1000 pedacinhos. Que nem sequer dê com durex, não dá para reconstruí-la. Rasgue com vontade e diga assim: eu não aceito isto. Deus vai suprir o que eu preciso. Deus vai me dar um milagre. Deus vai me dar uma saída. Deus me dará uma solução. Eu rasgo essa carta. Essa carta que diz: e agora? Como é que você vai pagar essa dívida? Rasga essa carta. Rasga! Porque teu Deus é grande. Teu Deus é poderoso. Teu Deus é maior. Ele possui os céus, a terra, é dono do ouro e da prata. Rasga essa carta. Quantos querem fazer isso? Ah, sim, com vontade. Nós já finalizamos. Com vontade. Essa carta que diz assim: para sempre você terá que tomar esse remédio. Rasga essa carta. Duvide disso. Ah, você é um inútil. Você é uma inútil. Essa carta chegou para você esses dias. Lá na tua mente, você é uma inútil, você é uma fracassada. Rasga essa carta. Porque o Espírito Santo diz: você é filha do meu amor. Você é a minha filha amada em quem me comprazo. Essa carta que diz assim: Deus te abandonou, Deus não se importa mais. Rasga essa carta hoje.
Rasga essa carta hoje. Deus te ama tanto. Deus te quer tanto. Deus te abraça. Deus te beija. Deus te dá calor em um abraço de pai e filho. Rasga essa carta, minha filha. Rasga essa carta que o diabo enviou na tua mente, que diz que Deus não se importa por você.